Olá, bom dia, oitavo ano. Hoje na nossa aula nós vamos estar falando um pouco sobre o emprego da vírgula. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo do emprego da vírgula. E a vírgula, ela serve para separar elementos. Como assim separar elementos? Ela separa elementos dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, em regra geral, não são ligados por conjunções. Ou seja, separa exemplos que eu posso estar dando aqui. Nós temos que estar separando esse elemento que, eu digo, fui ao mercado e comprei. Laranja, banana são a separação desses elementos. E quando a oração, ela não são ligadas por conjunções. Se não tem a conjunção, nós utilizamos a vírgula para fazer a separação dessa oração. Também ela é utilizada depois do vocativo, ou seja, para separar a invocação de alguém. Também ela é utilizada entre o apóstrofo. Frequentemente ele aparece entre a vírgula. Se eu digo assim, quem e o que é o... Eu digo assim, João, professor do ensino médio, está de licença. João, vírgula, professor do ensino médio, vírgula, está de licença, ponto final. Por que eu usei essa vírgula aí? Porque tem esse apóstrofo para não estar dando ênfase. O que é que o João é? Ele é o professor do ensino médio. Também utilizamos a vírgula antes dos advérbios sim e não. E utilizamos ela também na intercalação de texto, ou seja, ela insere expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como as orações intercaladas dentro de outras orações. Exemplo, vi, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. A atriz, disse o público, atuou como brilhante. Então, ela atuou brilhante, a atriz. Então, é intercalada. Por quê? Porque tem mais de uma oração. E é intercalada porque são, na primeira, vi, porém, as opções que eu tinha. Vi, primeira, vírgula. E intercalada por quê? Porém o quê? A segunda. As opções que eu tinha, pronto, as opções que eu tinha não precisa de vírgula. Ela ficou intercalada, ficamos com 3 períodos. E também nós utilizamos a vírgula para separar as orações subordinadas adverbiais e também para separar as orações subordinadas adverbiais e também utilizamos ela nas orações assindética. Então, como eu falei, ela é utilizada que serve para fazer um deslocamento de um termo na frase por meio de uma pausa que altera a entonação na fala, na intenção de exprimir afirmações, exclamação ou interrogações. Ela é marcada pela variação no modo de emitir o som, porém na escrita a pontuação que serve para representar graficamente a sua entonação, que ajuda a construir o sentido desejado. Nós temos elas em adjuntas adverbiais fora e dentro do padrão. Temos também ela em orações coordenadas e entre outras. E na nossa aula de hoje nós temos também uma atividade digitada, que a atividade foi no nosso pacotão, será essa aqui que vocês irão estar mostrando aqui, a atividade digitada, que ela tem umas perguntas que na primeira questão vocês virão a supressão, ou seja, se tirar a vírgula, onde será alterado o sentido do enunciado. Na segunda, vocês irão preencher a frase 1, 2, 3 e 4 com a pontuação e vão marcar de acordo com a pontuação que vocês utilizaram. Se vocês utilizaram vírgula, ponto e vírgula, lembrando que vírgula
serve para separar, ponto e vírgula é usado para fazer uma enumeração. E a terceira questão, vocês irão completar também e marcar. E a quarta, onde está, vocês irão ler as frases e analisar em qual é a alternativa a vírgula foi empregada corretamente, que for utilizada. Na quinta, tem um texto que fala sobre vida saudável. Será o que que ele diz que vida saudável é simplesmente evitar a doença. Na verdade, o conceito é muito mais amplo, vai muito além. Hoje já sabemos que vários fatores influenciam a saúde, como relacionamento no meio familiar, no trabalho e o local que se vive, o estado emocional e até mesmo o estado espiritual da pessoa. Se tudo isso não estiver harmônico, o indivíduo fica doente com mais facilidade. Portanto, para uma vida saudável é necessário encontrar um ponto de equilíbrio e esse ponto é obtido com os valores do bem-estar físico, mental, social e espiritual. No texto, a vírgula indica o quê? Onde aparece a vírgula aqui? A vírgula no texto ela vai indicar o deslocamento de um trecho na frase. Então, ela diz que esse deslocamento. E a sexta questão é a tirinha, diz assim: os gatos são mais meigos, mas cão é melhor para nos proteger. Detesto ver um homem chorando. Porque no segundo quadrinho, quando vocês estiverem observando a atividade, tem o gato correndo atrás do cachorro. Então a primeira diz o seguinte: qual a relação do amigo de João? Por que ele está chorando? Porque ele acreditava que o cão era quem protegia, o cão era que protegia mais que o gato. E na verdade aí o gato está sendo mais valente que o cão. Por isso que ele chorou. Que ele viu o quê? Ele tem a imagem de que o gato o cachorro protegia mais que o gato, mas na imagem aí está demonstrando que o gato ele correu atrás dele. E através da frase da tira, qual a pontuação utilizada? No final da frase do primeiro quadrinho, ele é utilizado o ponto de exclamação e no final o ponto de final, não foi? Ele usa o ponto nesse primeiro quadrinho. Na primeira tirinha, o ponto de exclamação. E lá no segundo balãozinho, o ponto final. Aí eu vou e pergunto na letra C. A vírgula poderia ser usada nessa frase? Qual frase? Quando eu digo os gatos são mais meigos. Não, ela não pode ser usada aí. Por que ela não pode ser utilizada aí? Nós não podemos utilizar a vírgula para separar sujeito de predicado. E nem verbo de seus complementos. Para separar a vírgula, a gente não separa sujeito e predicado com vírgula e nem o verbo e seus complementos. E na última questão diz o seguinte: nós vamos analisar o terceiro e o quarto quadrinho, o sinal de reticência. O que significa reticência? Que ainda temos ideias, não tem aquela ali, começamos a falar e reticência, que tem continuidade, não teve, dar sequência ao pensamento. O sinal de reticência, ele sugere que, quando ele diz assim: você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu tivesse algo ruim? Se ele tivesse feito algo ruim? Bem, claro que, aí tem 3 pontinhos, 3 pontinhos, mas algo muito, aí 3 pontinhos. Calvin, o que você fez? Quando ele fez essa pergunta, nós vamos o sinal de reticência, ele vai nos sugerir o quê? Que certa hesitação ou breve interrompimento no pensamento. B, movimento ou continuação de determinado fato. Ou C, ênfase em uma palavra ou expressão ou palavra suprimida ou certo prolongamento de ideia. Aí nós vamos ver que teve uma interrupção do pensamento, porque ele veio perguntar para o pai se o pai dele amava ele, mesmo ele tendo feito algo de errado. Será que mesmo ele tendo feito algo de errado, o pai dele amava ele? Aí nós vamos estar
Nessa atividade, nós vamos marcar a alternativa A. E na nossa gramática, na página 20, tem a primeira e a segunda questão, onde nós iremos utilizar a vírgula nas frases da letra A, B e a letra C. Nós vamos estar utilizando ela. Na letra A, nós vamos colocar a vírgula assim. Estima-se que o rumo evolutivo que levou o homem a cerca de milhões de anos, nós vamos utilizar a vírgula após esse primeiro nome, aí vem que evoluíram, aí usa a vírgula de novo, e aqui na letra A nós utilizamos a vírgula 3 vezes. Na letra B, Homo habilis desenvolveu ferramentas mais sofisticadas. Esses artefatos eram feitos de ossos, vírgula, madeira e pedra lascada. Letra C. A humanidade é inegavelmente construída por mulheres, vírgula, homens, vírgula, meninos, vírgula, meninas, vírgula, velhos, vírgula, velhas. Por gente de ambos os sexos, por gente com todos os membros e sentidos, ou com apenas alguns, por gente de tantas cores, vírgula, tamanhos, vírgula, cabelos, vírgula, olhos, vírgula, narizes, vírgula, roupas, vírgula, credos, vírgulas, gosto, vírgula, fala, vírgula, gesto, vírgula. E a segunda questão nós vamos utilizar a vírgula e depois iremos reescrevê-la. Diz o seguinte: a humanidade, vírgula, muitas vezes, vírgula, pronto. Aí nós vamos reescrever a frase. Muitas vezes, vírgula, a humanidade criou modelos, vírgula, padrões de ideias de beleza, vírgula, de comportamento, vírgula, etc., nos quais pudesse se espelhar. B. A criação de modelos e ideias de beleza que permite que surgissem, vírgula, naturalmente, vírgula. Agora iremos reescrever a frase, como fica? A criação de modelos, ideia de beleza, vírgula, naturalmente, vírgula, permitiu que surgissem muitos equívocos sobre o ser humano. Letra C. Durante muito tempo, acreditou-se que a suposta raça branca seria superior a todos. Então, vamos colocar a vírgula depois da palavra que. O que não, perdão, tempo. Aí, como fica a reescrita da frase? Acreditou-se durante muito tempo que a suposta raça branca seria superior a todas as outras. E na letra D e última, tem o seguinte: no final do século XV, Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano, que seria o ser humano com anatomia perfeita. Vamos reescrever essa oração, essa frase aqui. Leonardo da Vinci desenhou, no final do século XV, o homem vitruviano, que seria o ser humano com anatomia perfeita. E essa foi a nossa aula de gramática de hoje sobre um pouco do emprego da vírgula. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade, um bom final de semana e até a próxima aula de gramática.